Bom dia a todos e a todas. Um grande prazer encontrar com vocês aqui num encontro remoto, nessa live. Eu queria agradecer o convite da Arquidiocese de Belo Horizonte, dizer da importância dessa semana, semana essa que comemoramos 5 anos da publicação da carta encíclica Laudato Si, do nosso Papa Francisco, que traz no seu contexto o cuidado com a casa comum. Bom, receber uma carta pressupõe lê-la com atenção, observar bem os pontos colocados e buscar uma resposta a essa carta. É nesse contexto que, dentro da complexidade da questão ambiental, envolve certamente as questões econômicas, as questões sociais, culturais, naturais e certamente espirituais. Esse conjunto de dimensões que a gente tenta buscar uma resposta, ou melhor, respostas, a partir da interpretação do que essa importante carta do Papa Francisco nos traz e coloca à sociedade. Nesse sentido, a CNBB e a Arquidiocese de Belo Horizonte elas trazem uma programação vasta para essa semana, agora os 5 anos da carta encíclica, e uma das atividades, além dessa vasta programação, importante observar no site da Arquidiocese de Belo Horizonte e também no site da CNBB, algumas lives que tratam do assunto da carta encíclica Cuidado com a Casa Comum. Hoje a gente tem essa grande oportunidade de buscar entender, dialogar, refletir sobre os sítios sagrados da natureza. Talvez o tema ele seja bastante um elemento síntese daquilo que a gente está falando entre cuidado, memória, conservação, entrega, né, a guarda desse patrimônio e certamente a gente poder transferir, né, com muita responsabilidade, e isso também é trazido pela carta encíclica, essa questão transgeracional. O que fazemos hoje, o nosso compromisso com as próximas gerações. E falar um pouquinho das próximas gerações é buscar nas gerações passadas, nos antepassados, né, nos seus estados mais originais, esses lugares, né, o lugar como uma paisagem cultural, além da paisagem física, que remete a esse cuidado histórico e ancestral. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né, sobre essas áreas protegidas, legitimamente reconhecidas historicamente. Eu, professor Miguel Ângelo Andrade, sou professor da PUC e coordeno a Agência de Desenvolvimento Regional Integrado da Arquidiocese de Belo Horizonte, juntamente com a professora Érica Fernandes. A professora Érica é uma grande especialista no tema, vai trazer coisas bastante atuais, né, no compromisso nosso, inclusive, de trazer, parece que algo novo, mas nem tanto, se a gente está falando de sítios sagrados bastante antigos, mas num contexto para a sociedade, como a gente pode promover a guarda desse patrimônio de todos, no sentido de valorizar a sua memória a partir do uso histórico dessas áreas, do uso e da conservação. Nós estamos fazendo técnicos nos acompanhando, nos ajudando. Em breve, a professora Érica também vai estar aqui conosco. Antes disso, enquanto a gente faz esses ajustes, eu peço desculpas a todos e a todas, é importante dizer que hoje, Dia Mundial da Biodiversidade, a gente tem essa live muito simbólica sobre vários aspectos, sobre o aspecto desta resposta a uma carta, né? E também dizer
um pouco sobre políticas públicas, sobre alguns conceitos que giram em torno dos sítios naturais sagrados e como que esses sítios naturais sagrados, reconhecidamente, podem contribuir, né, com a conservação da biodiversidade. Tem contribuído, né? A gente tem hoje, dentro de várias religiões e com destaque para a Igreja Católica, que, né, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre sítios naturais sagrados, mas a gente tem nessas instituições a responsabilidade histórica, né, de, além de deterem o patrimônio físico em si, a promoção desses lugares, né, com o reforço da questão da sacralidade relacionada à questão da natureza. A carta encíclica, ela nos convoca muito a essa reflexão da reconexão com a natureza, para que a gente possa, a partir dessas observações, desses nossos contatos com a natureza, a gente possa agir de fato para a conservação da natureza sob várias dimensões. Muitas vezes a gente tem a visão dessa separação em que a natureza está lá, né, e o ser humano aqui. Não, pensando um pouco na ecologia integral, né, a gente tem a natureza como uma única casa, essa casa comum, né? E a gente tem outras teorias, como a teoria de Gaia, de James Lovelock, pensando o planeta como um único organismo vivo, né, dinâmico, resistente, resiliente, por um lado, né, mas às vezes pode ficar doente por outro. Então, a partir dessa reflexão da carta encíclica, nesses 5 anos, são 5 anos, né, que a gente comemora nessa semana, que a gente recebe uma carta do nosso líder, Papa Francisco. A própria escolha dele, né, como São Francisco como a sua referência maior, né, já traduz essa preocupação para as questões ambientais. Importante a gente dizer que a questão ambiental ela não se resume, obviamente, às questões da natureza, né? E muito para além disso, assumir essas outras dimensões, esses outros propósitos de integrar compõe a questão ambiental. E aí a gente traz dentro dessa complexidade, e a complexidade, em momento algum, eu quero dizer que é algo que seja difícil, mas complexo, como um sistema, né, que se traduz essa natureza, a gente entender todas essas dimensões de forma integrada, porque não há como a gente solucionar problemas complexos, né, visão desse sistema como um todo. E queria dar boas-vindas à doutora Érica Fernandes, que está aqui já. E dentro dessa perspectiva, dessa complexidade, deste compromisso, dizer, reforçar, né, que a carta encíclica, além da reflexão que é de se esperar, né, da Igreja Católica, com suas bases, ela também está alicerçada em uma base científica, né? Então, não é fácil, muitas vezes, a gente trazer, né, essa união entre ciência, entre espiritualidade, em conhecimento tradicional, em conhecimento ancestral, para que a gente possa, juntos, como uma resposta a essa carta, promover espaços originários, né, de uso histórico da sociedade. E nessa perspectiva, para mim é uma honra muito grande estar aqui com a professora e a doutora Érica, uma grande especialista no tema, né? E certamente eu imagino que a sua escolha por um tema tão diferente, digamos, né? Apesar de óbvio, né?
tive um professor, ele falava: o óbvio tem estranha particularidade de ser imperceptível. E, nesse sentido, eu queria fazer uma pergunta assim, para a Érica. O que motivou, Érica? Conta um pouco para a gente da sua história, da sua trajetória, em tentar, na sua grande contribuição da sua tese, dos seus estudos e da sua prática, né, trazer para a gente, de forma muito iluminada, a discussão sobre os sítios sagrados da natureza. Então, bem-vinda, né? Um prazer estar aí com você. Bom dia, Miguel. Tá me ouvindo? Como é que tá o áudio? Perfeitamente. Que bom. Então, que bom que deu certo. É uma satisfação também estar aqui com você e com quem está assistindo aí, né, nessa manhã. Muito obrigada pelo convite. E vou direto ao ponto aí, né, porque eu demorei um pouquinho para conseguir entrar na live. Então, você perguntou como que começou o meu interesse, né, e meu envolvimento com os sítios sagrados. Eu trabalhava já na área ambiental há muitos anos, há mais de 15 anos formalmente, né, e há muito tempo informalmente também. E sempre lidei com a questão dos direitos dos povos e comunidades tradicionais, dessa relação entre conhecimento tradicional e natureza, né? E eu tive uma vivência no Monte Roraima, junto com os índios Ingaricó, onde eles estavam demandando um reconhecimento das montanhas que existem naquela região e do Monte Roraima em particular como territórios sagrados, né? E pediram o meu auxílio para fazer um mapeamento, um registro desses lugares sagrados. E quando eu voltei para minha casa em Brasília, eu resolvi pesquisar um pouquinho, né, sobre o assunto, aquela coisa no Google, a gente coloca umas palavras-chave, e descobri que existia uma grande discussão internacional sobre esse tema, dentro da discussão sobre conservação da natureza, e que eu absolutamente desconhecia, né? Quer dizer, eu trabalhava nessa área já há várias décadas, né? E nunca tinha ouvido falar dessa discussão sobre proteção de lugares sagrados. Então, o tema me interessou inicialmente por esse pedido dos Ingaricó, né, de olhar para isso. E quanto mais eu lia sobre o assunto, mais intrigante eu achava. Primeiro pelo grande universo, né, que isso abria, que a gente está acostumado a trabalhar a conservação da natureza, seja ela de proteção integral, seja ela a partir das categorias de uso sustentável, a partir de uma lógica utilitária, né? Que recursos são utilizados, aonde, como é que se faz o manejo, que espécie que serve para o quê. E, de repente, esses povos estavam trazendo uma discussão, né, de que havia outras coisas que eram muito mais significativas para eles do que o uso propriamente dito dos recursos, e que isso não estava sendo levado em consideração nem nas políticas de conservação da natureza, nem nas políticas de reconhecimento de direitos e de demarcação de territórios indígenas. E aí eu comecei a pesquisar e aprofundar, né, nesse tema, e isso virou o tema da minha tese de doutorado. E foi muito interessante, porque eu tinha um projeto já envolvendo um tema que eu trabalhava há muitos anos, e eu abandonei esse tema para colocar uma proposta de pesquisa de um tema sobre o qual eu não sabia nada. Então, o meu período de doutorado foi um período de descoberta do tema, né? Não só como objeto de estudo, mas também a partir das minhas vivências pessoais, assim, né, de espiritualidade ligada à natureza. Então, foi um mix de estudo intelectual com vivência prática dessas experiências junto a diversos grupos, né, não só grupos indígenas, populações tradicionais, mas também diversas linhas religiosas e espirituais, que a gente tem uma diversidade incrível no Brasil, né? E os sítios sagrados, eles estão presentes em
todas as regiões, né? Onde a gente procurar, a gente encontra lugares de natureza que são referência para a identidade, para a cultura, para a história. Ele envolve um conjunto bastante heterogêneo de situações e de possibilidades. E como que algo que é tão importante para um conjunto bastante significativo de pessoas podia estar invisível em termos de políticas públicas, né, e de reconhecimento até mesmo da academia, né, de trabalhar com isso. A gente tinha, na época que eu comecei a estudar, muitos estudos envolvendo santuários católicos, mas poucos estudos envolvendo outras religiosidades e outras dimensões da questão da sacralidade da natureza, para além da questão do patrimônio material, né, e dessa relação com a religião mais direta. Desculpe, falei no mudo aqui, né? Reforçando aqui que é possível a participação de vocês a partir do WhatsApp disponibilizado aí. A gente tem recebido já várias mensagens e aqui agradecemos. Importante, Érica, eu acho que também a gente repensar o processo de criação de áreas protegidas numa perspectiva dos sítios naturais sagrados. Talvez muito mais do que a gente usar a palavra criar áreas protegidas, talvez o tema, uma palavra que possa vir de forma transversal, é reconhecer. Muito mais do que criar, é reconhecer. Primeiro, porque essa natureza já está criada, não é mesmo? E segundo, porque o reconhecimento ele parte de um princípio, de uma escuta, né? E de uma valorização de todo um processo histórico de ocupação e uso de território. E quando a gente fala território, esse empoderamento da sociedade, do uso, né, desses territórios. A gente tem vários lugares que são guardados, de fato, estão ainda conservados, graças a essa legitimidade do uso histórico, do compromisso desses povos que já fazem o uso e fortalecem a sua memória, né, a partir do cuidado com as próximas gerações, com os lugares, né, e dos lugares. Esse reconhecimento, eu me preocupo muito, muitas vezes, às vezes se cria uma dicotomia, né, entre criar e reconhecer. Obviamente que, sobretudo hoje, no estado que a gente está, da necessidade de ter mais respostas práticas, né, das políticas públicas, sejam elas nacionais e dos acordos internacionais, de se ter medidas muito mais fortes. Mas a pergunta, às vezes, é em que medida a gente está fazendo isso conciliado com esses povos tradicionais, esses espaços, né, que são os sítios naturais sagrados. Eles são assim chamados em função das pessoas que ali historicamente habitam, né, ou habitavam, e muitas vezes o processo de escuta ele não é tão bem entendido, ou a velocidade mesmo dialógica, né, de se fazer a partir dessa memória e dessa percepção dos povos que ali estão, reconhecendo esses sítios sagrados, se fortalecer o status de conservação dessas áreas, né? Eu estava falando um pouquinho antes de você chegar desse nosso compromisso transgeracional que a Carta Encíclica traz, dessa responsabilidade, né, daquilo que a gente vai deixar para as próximas gerações a partir das nossas ações de hoje. Mas interessante que quando a gente pensa de uma forma transgeracional para as próximas gerações, os sítios naturais sagrados eles convocam uma necessidade de reconhecer o passado, não é mesmo? Todo o simbolismo desses lugares com as pessoas e com as suas diversas percepções,
para manutenção dessa proposta de transgeração, né? A gente fala muito o nosso compromisso com cuidado, com pensar localmente, agir globalmente, né? Essa expressão vinda da ECO 92, e daqui para frente, os sítios sagrados, né? Numa perspectiva um pouco mais ampla, buscar nesse passado, para a gente entender o que estamos fazendo, o que devemos fazer, nessa perspectiva também de escuta para as próximas gerações. Isso é muito interessante, porque a gente parte do princípio que as coisas não são ou serão, né? Elas estão porque tem toda essa memória que esses lugares trazem para a gente. Eu queria só aproveitar esse momento e contar um pouquinho de uma experiência, né? Eu queria, assim, dentro da minha trajetória de compromisso, milito desde os meus 14 anos de idade, de uma ação muito local, de bairro, para um parque, mas aquilo foi uma grande escola, Casa Lagoa do Nado, aqui em Belo Horizonte, e o que isso amplificou na minha vida, na escuta e no aprendizado com esses lugares, né? Que são memoráveis, esses sítios, de fato. E uma vez, com uma pessoa que eu admiro muito, Ailton Krenak, uma vez estávamos em um lugar muito especial, na Serra do Espinhaço, que foi reconhecido pela Unesco, e a gente traz essa perspectiva dos sítios naturais sagrados na Reserva da Biosfera, enquanto espaço de memória, e ele usou um nome muito bonito, chamado Tacro-Crack. Se a Ailton estiver aí nos escutando, eu queria colocar isso. Eu perguntei o que é o Tacro-Crack, Ailton Krenak. A gente estava em frente a uma montanha, um grande monumento natural lindo. Ele falou, é o lugar onde se guardam os espíritos, esses monumentos apontados para o céu e que estão mais próximos desse contato da terra com o céu, né? Então, isso foi um momento muito emocionante, um grande aprendizado, e a gente tem esses espaços monumentais por todo lado que a gente vai, né? Então, um pouquinho isso também, né? Desse nosso olhar do passado para o futuro, né? Então, Miguel, vou pegar uns ganchos aí da sua fala, né? Começando pela essa questão da criação, né, de áreas protegidas. Uma coisa muito interessante desse debate sobre os sítios sagrados é que se reconhece que esses elementos espirituais, os significados simbólicos da paisagem, são a forma mais antiga de proteção de áreas, né? Diversas áreas na história da humanidade foram mantidas sem ocupação e sem uso por razão da sacralidade que elas representavam dentro de determinadas culturas, seja por serem consideradas moradas de divindade, território dos ancestrais, né, para onde vão as almas dos ancestrais, por estarem relacionados com os mitos de criação dos povos indígenas, com a história da origem de determinadas religiões também. Então, esses elementos sagrados são a motivação mais primária para a conservação da natureza que se tem na história da humanidade. E quando o sistema moderno de áreas protegidas começa a ser implementado, ele, em grande parte, desconsidera esses valores culturais, né? Então, a gente tem diversos parques que foram criados no mundo todo, que são territórios sagrados de povos tradicionais e que durante muitos anos, muitas décadas, esses valores não foram reconhecidos, esses significados não foram reconhecidos. E a nossa forma de proteger a natureza, ela se construiu a partir de critérios técnicos científicos, né, e de uma linguagem que fala de biomas, de espécies, de poluição, de serviços ecossistêmicos, que é um discurso importante, mas que ele não tem o poder de sensibilizar as pessoas para apoiar
a causa ambiental, porque ele não conecta com os sentimentos, né? E esses valores culturais que os territórios eles têm alma, eles têm história, eles têm significado, né? E quando isso não está incorporado nas estratégias de conservação, cria uma divisão, né? E a maior fragilidade que a gente tem hoje, né, na questão da proteção ambiental é o apoio da sociedade. Então, trazer esses valores, esses significados à tona, respeitá-los, reconhecê-los, valorizá-los e promovê-los é uma forma também não só de reconhecer o direito dessas culturas de existirem por si só, né, mas também uma estratégia para aproximar a sociedade da conservação da natureza. E ter a sociedade efetivamente como uma aliada na conservação e não como uma inimiga, né? Muito dos esforços de gestão das áreas protegidas hoje ainda está na questão do comando e controle, né? Na fiscalização, que são estratégias importantes que têm que existir, mas elas são insuficientes para a gente transformar essas áreas no que elas realmente devem ser, né? E para elas serem apropriadas pela sociedade com os seus reais significados, assim. Então, existe uma questão histórica, assim, de relação entre áreas protegidas, especialmente parques e sítios sagrados. E essa separação da sociedade da natureza e de cultura e natureza que a gente tem nas ciências, né, ciências humanas e sociais de um lado, ciências naturais de outro, nas políticas ambientais de um lado, políticas sociais de outro, e que a encíclica chama atenção para isso, né, de uma forma bastante incisiva e também muito importante, né, muito relevante. Ela está no cerne da nossa problemática da crise ambiental e também ao cerne da solução para a gente conseguir achar uma saída para essa crise, né? E quando você coloca a questão da transgeracionalidade, né, nossos instrumentos de políticas públicas, eles falam muito, né? Até nossa Constituição Federal fala da importância da natureza, né, de proteger o meio ambiente em função das futuras gerações. E os sítios sagrados, eles nos despertam para a gente pensar não só no tipo de mundo que a gente quer deixar para os nossos filhos, mas também no tipo de filhos que a gente quer deixar para o nosso mundo, né? Pessoas dotadas de que tipos de valores? Né? A natureza passou a ser um instrumento de dominação, uma fonte de recursos, ela foi dessacralizada, foi desumanizada e existe esse movimento, então, como você falou, é o de volta para o futuro, da gente resgatar essa sabedoria ancestral, né? Onde a natureza é sagrada, é uma dádiva, né? do Criador, e o ser humano tem o papel de ser o seu guardião, né? Não para a gente voltar a um passado idílico, mas para a gente construir, a partir dessa sabedoria, um novo futuro. A gente tem hoje, deixar claro aí para o nosso público e agradecer, a gente está recebendo várias mensagens, eu estou aqui enviando para a Érica, e a Érica, depois, se quiser, tem mensagens para você aí no seu WhatsApp. Queria agradecer muito, assim, muitas mensagens. É um tema bastante caro, né, desse resgate e dessa pactuação, digamos, né, do ser humano com as áreas naturais, em especial esses sítios sagrados. Nós temos várias iniciativas de várias instituições religiosas, inclusive. Eu acho interessante a gente tocar nesse ponto, porque às vezes a sociedade desconhece o quanto o patrimônio, a exemplo da Igreja Católica, com áreas naturais, né, hoje é uma realidade muito forte. Vejo que a encíclica papal, ela ecoa também nas formas de planejamento das instituições religiosas, no sentido de assumir ainda mais, e mais do que assumir, colocar para a sociedade os seus planejamentos no que diz respeito à contribuição
com a conservação da natureza, né? Isso sem falar outros aspectos, como educação patrimonial, a própria educação ambiental, né, que eu vejo muitas ações em escolas católicas, vou dizer de onde eu participo, né, com projetos de educação ambiental, o contato com a natureza, né, ter o meio ambiente no seu contexto programático, pedagógico, enfim, mas mais do que isso, essa responsabilidade, e aí ela é física, ela é tangível, né? A gente consegue ir lá, sentir o cheiro, encostar, vivenciar esses espaços que, no caso, por exemplo, a Igreja Católica traz enquanto patrimônio. Estão muito bem conservados, né? Com vários riscos, certamente, assim como todas as áreas protegidas, né? Eu percebo que, às vezes, quando a gente faz cerca, né? Isso é muito comum, cria uma área protegida, a gente está protegendo aquele espaço do espaço de fora, né? E é interessante a gente refletir, né? Quando a gente tem que se cercar desses impactos e danos sobre esses remanescentes, né, de memória, no caso dos sítios sagrados. Eu queria dar alguns exemplos. Por exemplo, a Reserva Particular do Patrimônio Natural do Caraça, né, um espaço lindo, várias grutas de peregrinação, e certamente eu não poderia deixar de falar, né, e sobretudo nesse momento da Serra da Piedade, simbolicamente esse ano jubilar, né, estamos comemorando 60 anos da padroeira do estado de Minas Gerais, Nossa Senhora da Piedade. A gente tem a Serra da Piedade, o Santuário Basílica Serra da Piedade, e seu entorno, juntamente com o Recanto Monsenhor Domingos, áreas extremamente preservadas, com uma peregrinação intensa, e o compromisso aumenta no processo além da inclusão e do processo educativo em si, com esse público, né? Mas a responsabilidade da guarda desse espaço, porque é um espaço de referência. Você imagina que 253 anos de uso desse local, da Serra da Piedade, por exemplo, né? A gente tem nesse simbolismo de um sítio natural sagrado. Só um parênteses, viu, gente? Eu conheci a Érica num congresso e ela estava fazendo uma palestra linda e apareceu a foto da Serra da Piedade como um dos exemplos utilizados na palestra, né? E, logicamente, eu fui lá provocá-la não só pelo tempo, mas pelo que ela apresentou. E de forma muito bacana, a gente, a partir daí, criou uma relação muito, muito importante. Então, a Serra da Piedade é um dos exemplos, né? Eu poderia falar aqui de vários, os monumentos naturais, né? E muitos deles sob a guarda da Igreja Católica, inclusive, né? Mudando um pouquinho para além dos povos tradicionais, importantíssimos, como a Érica já mencionou, mas essa responsabilidade nossa, né, de resposta a uma carta. Eu estou sempre falando isso, porque eu leio a carta encíclica e eu falo assim, o Papa me mandou uma carta. Nossa, que importante, que resposta, né? Então, a gente tem um investimento muito grande com cuidado desses espaços, né? São territórios enormes, são áreas que muitas vezes não são reconhecidas na sua importância como essa prestadora desses serviços ambientais, e certamente, e mais do que isso, a garantia desse patrimônio material, e que carrega o patrimônio imaterial, né, dentro da sua história, para os seus usuários. Isso é muito importante a gente reconhecer. Estava falando com a Érica esses dias, né? Ela trouxe números interessantíssimos, eu gostaria de ouvi-la, inclusive, sobre isso, sobre a responsabilidade e o tamanho desse patrimônio da igreja, por exemplo, para o sítio sagrado. Então, Miguel, muito, muito legal aí as suas provocações, né? Até
pouco tempo atrás, dentro do movimento mundial de conservação da natureza, as religiões não participavam desses debates, né? Não eram consideradas, as instituições religiosas não eram considerados parceiros da conservação. E isso gerou uma crítica grande internacionalmente. Aqui no Brasil esse movimento ainda engatinha, né? Mas já temos alguns exemplos positivos, mas faz pelo menos uma década, né, de que se tem reconhecido o papel fundamental que as religiões exercem nessa questão da proteção ambiental, por uma série de motivos. Um desses motivos é o que você colocou agora, né? A questão de diversas instituições religiosas são proprietários, né? São guardiões de espaços territoriais que são santuários, não só santuários pelo seu referencial sagrado, pelo seu patrimônio em termos de monumentos, né? Mas também pelo patrimônio natural que esses lugares eles guardam. Eu não encontrei assim nenhum estudo feito no Brasil que quantificasse essa área protegida, né, através de santuários católicos e também de outros grupos religiosos. Mas internacionalmente se estima que pelo menos 15% da superfície terrestre está sob propriedade, né? São áreas de propriedade ou de guarda de instituições religiosas. E, em geral, essas áreas são bem conservadas, apesar de que muitas delas têm um uso bastante intensivo, né? Como você falou, as peregrinações, muitas vezes, elas atraem milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas, e isso demanda uma gestão muito particular, né? Porque sempre que você tem um contingente grande de pessoas indo ao mesmo tempo para um determinado lugar, você tem que fazer um manejo adequado disso, né? E essa é uma discussão também bastante ampla, né? Das peregrinações verdes. Existe um movimento internacional pelas peregrinações verdes, que é para diminuir o impacto ambiental causado por essas grandes aglomerações humanas, né? Mas existe um outro aspecto fundamental pelo qual as religiões são tão importantes como parceiras da conservação, que é a possibilidade que tem de mobilizar um contingente enorme de população, né? Assim, pelo menos 90% da população do Brasil está vinculada a alguma religião, né? Isso são dados do censo. E não é diferente no resto do mundo, né? As estimativas são pelo menos 80% da população mundial se vincula a uma das grandes linhas de tradições religiosas. E as religiões, elas têm esse poder de influenciar nos valores, de influenciar nos comportamentos, de influenciar nas referências, de mobilizar as pessoas para a sua responsabilidade social. E acho que a encíclica, né, fez isso de uma forma magistral. Como você falou, é uma carta direcionada a todos nós, né? Ela não é uma carta direcionada aos católicos, não é uma carta direcionada aos cristãos, é uma carta direcionada à humanidade. E internacionalmente a gente tem visto, né, movimentos de aliança entre as religiões. Então, além desse posicionamento de grandes líderes religiosos diante de questões ambientais, como as mudanças climáticas, está acontecendo, ele está acontecendo dentro de um espaço de diálogo interreligioso, que é uma coisa extremamente importante, né? Porque, historicamente, também a gente teve muitos problemas relacionados com as religiões se colocarem como adversárias, né? Então, esse movimento que o Papa Francisco conclama a partir da encíclica, ele ultrapassa a questão da doutrina religiosa a que as pessoas se vinculam, e ele coloca a conservação da natureza como uma virtude, né, como uma virtude moral. Isso é uma coisa incrível, e ele inspirou, né, muitos outros líderes religiosos a se pronunciarem com relação a essa questão ambiental, mostrando efetivamente esse papel primordial das instituições religiosas estarem envolvidas no debate ambiental, e as instituições que hoje coordenam as políticas de conservação ambiental também dialogarem de uma forma mais consistente com esses
setores, né, criando parcerias concretas. E acho que a Serra da Piedade é um dos exemplos mais emblemáticos que a gente tem nesse sentido, né, de uma instituição religiosa assumir um protagonismo na defesa de um território que tem a sua importância para uma religião específica, mas que tem uma importância para uma população enorme, né? Um símbolo de referência do Estado e um símbolo de referência da história do Brasil, né? Um sítio sagrado indígena também, apesar das populações terem sido dizimadas. E acho que a Serra da Piedade ela é um exemplo pioneiro, inclusive, assim, porque a gente não tem ainda, né, muitos exemplos similares onde a instituição religiosa assume esse protagonismo na defesa do território, conclamando pela conservação dele. E gostaria de pedir que você falasse um pouquinho mais sobre isso e também sobre as ameaças que pairam hoje em dia sobre esse território e a importância disso vir à tona não só no cenário local, mas também num cenário mais amplo, nacional, inclusive no contexto internacional, que acho que tem poucas referências ainda sobre isso, atrelar esse movimento de proteção da Serra da Piedade com esse movimento internacional que tem pelo reconhecimento dos santuários católicos como áreas importantes para a conservação e do papel das instituições religiosas em promover a conservação da natureza também. É um desafio, né? E eu vejo que o momento ele é muito fértil, muito positivo dessa rede, né, interreligiosa, qualquer movimento de fé, né, para além até mesmo das religiões. Eu acho que isso é muito importante. Eu queria, antes de responder diretamente a sua pergunta, a sua provocação, obrigado, Érica, entre as várias mensagens, eu queria falar um pouquinho dessa questão da Serra da Piedade, também numa nova visão que eu imagino que o setor governamental deva assumir, considerando essa diversidade cultural, né, que é transversal a esses sítios naturais sagrados. No seu processo de gestão, estou aqui com uma mensagem do amigo André Portugal Santana. E por que eu estou lendo essa mensagem? Porque ele é o gestor do Monumento Natural Estadual da Serra da Piedade e vem contribuindo com o processo de gestão a partir de uma escuta. Isso é muito importante, sobretudo em monumento natural, que a gente tem várias propriedades de particulares, inclusive da própria mitra arquidiocesana, né, enquanto guardiã e proprietária de parte desse monumento natural, no caso do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Ele fala que é importante, né, um pouquinho, tentar traduzir um pouco, importante sair dessa medida apenas de comando-controle e respeitar e entender essa diversidade religiosa e do uso já histórico dos lugares, considerando essa memória, né, e esse uso no próprio manejo dessas unidades de conservação, né? Ele está citando aqui o Parque Estadual Parque Estadual Serra Verde, né, assim como outras UCs. Alguns locais são sagrados para algumas religiões, como o monte, né? Algumas áreas para religiões afro, desculpem. Né? Ele fala, ao invés de somente fiscalizar e impedir, estamos tentando ordenar o uso, ou seja, valorizar esse uso histórico, né? Isso, ele fala que na Serra da Piedade nem se fala. Pois é, e por incrível que pareça, na Serra da Piedade, com todo isso que ela se traduz, né? Que ela fala, né? Quando a gente vai na Serra da Piedade, está lá numa visada de 360 graus, assim como outros grandes monumentos, um local de uso, peregrinação por 253 anos, um sítio natural sagrado, de fato, com tantos investimentos e uma rede de cooperação enorme, né, ainda encontra-se ameaçado. Né? No caso, lá tem uma mineração que faz cerca. A cerca do santuário está pendurada, né, sobre uma área degradada da mineração. Né? E com pouco diálogo
com pouco propósito de se fazer uma gestão com base nesse reconhecimento, né, histórico do que representa a Serra da Piedade, né, entre outras questões. Mas eu acho que a nossa força, pela nossa responsabilidade de garantir, né, a preservação desse local fisicamente e também pela sua memória, nos dá ainda mais força, e é uma convocação mesmo, dessa nossa responsabilidade coletiva e cooperativa. Eu falei aqui do Instituto Estadual de Florestas, de uma gestão compartilhada, né, para a Serra da Piedade como monumento natural, vai muito em função do perfil dos gestores, né, e do humor, né, muitas vezes do setor governamental também. E isso eu vejo que tem que ter uma via de mão dupla, né, de se assumir propósitos de gestão que considerem. Eu vou dar um exemplo: a gente acabou de finalizar um plano de manejo, né, numa cooperação com o IF, do Monumento Natural Estadual da Serra da Piedade, 5 dias de oficina, né, dentro com um grupo de 25 instituições lá na Serra da Piedade. A gente não teve que votar para nada no plano de manejo, tudo praticamente em consenso, de forma dialógica. É nesse sentido que eu acho que as nossas redes devam se fortalecer. Talvez seja porque o lugar, né, ele nos orienta a reflexões no sentido mais cooperativo pelo que ele representa, né? E é um pouco isso, assim, a gente tentar buscar esses reconhecimentos desses sítios sagrados, participar da rede brasileira de sítios, né, que você muito bem orquestra, da rede mundial. Só lembrando que sítios naturais sagrados, né, é uma discussão dentro da IUCN, da União Internacional para a Conservação da Natureza. Queria que você falasse um pouquinho disso e já deixasse esse nosso convite para que toda essa rede, né, de proprietários, de peregrinos, de usuários, quem quer que seja que frequenta e valoriza os sítios sagrados, possam contribuir para fortalecer essa rede. Mas, enfim, é isso um pouco, Érica. O papo é muito longo, assim, a perspectiva é longa. Gostaria muito da gente falar muito da Serra da Piedade, mas eu acho que nosso compromisso também são com outros povos e com outras religiões e com outros espaços nessa perspectiva. Então, Miguel, vou pegar o gancho aí falando dessa questão, né, das áreas protegidas, das unidades de conservação no Brasil. Nesse estudo que eu fiz, né, eu parti assim, de identificar a discussão internacional que existia sobre o tema, né, uma discussão que já vai fazer 3 décadas, praticamente, diversos países envolvidos, diversas instituições mobilizadas, informações considerando que existem sítios sagrados em todos os países, todos os continentes, todas as culturas dentro dos seus referenciais reconhecem algo parecido com isso, porque sítios sagrados também é um rótulo, né? Um rótulo artificial criado por pesquisadores para nomear um conjunto bastante heterogêneo de situações que, como você citou no exemplo do Ailton Krenak, cada povo tem a sua forma de reconhecer esses lugares, de nomear esses lugares, e muitas vezes é difícil até caracterizá-los dentro do nosso formato, né, ocidental, porque para esses povos não existe separação entre natureza e cultura, não existe separação entre o mundo material e o mundo imaterial. Eu participei de uma discussão internacional sobre patrimônio intangível, onde uma indígena do Equador levantou e falou assim: patrimônio intangível? Intangível para quem, cara pálida? Assim, tipo, é intangível para vocês que não conseguem se conectar com a história, porque para a gente esse patrimônio que vocês estão falando é parte da nossa vida, é parte do nosso dia a dia, a gente está o tempo todo em contato com ele. Não é uma coisa que está num outro plano, ela está nesse mesmo plano que a gente está, né? Então, todas as nossas tentativas de fazer categorizações, elas são artificiais para uma coisa que para esses povos está totalmente integrada. E daí vem a nossa dificuldade dentro da conservação ambiental,
que fragmenta a realidade, né, e que olha a partir de um único prisma, de dialogar com essas visões de mundo diferentes. E aí está o desafio, né? Então, é muito importante as pessoas que se colocam como intermediários entre esses dois mundos, né? Que é mais ou menos o que eu me considero e o que eu considero pessoas como você também, né? Que se dispõem a conhecer um lado, conhecer o outro lado, para poder fazer uma ponte de diálogo, né? Porque esse diálogo, ele só existe quando a gente se permite conhecer o lugar do outro, né? O diálogo não existe quando cada um se mantém dentro do seu quadrado e da sua trincheira. E como você comentou, existem iniciativas muito interessantes acontecendo, mas elas ainda ficam sujeitas à percepção pessoal do gestor e ao humor dos órgãos públicos em determinados momentos. Adorei essa do humor dos órgãos públicos. E acho que esse é justamente o ponto que a gente tem que atuar, né? É de construir políticas com relação a isso, para que essas questões sejam realmente diretrizes de gestão das áreas protegidas. Isso não pode ser uma escolha pessoal de determinadas pessoas porque são mais sensíveis à causa. Isso tem que ser uma diretriz política. E acho que essas experiências pioneiras e emblemáticas, como o caso da Serra da Piedade, como você comentou, essa questão da construção do plano de manejo, eles têm uma importância muito grande, não só pelo resultado que gera para uma ação local, mas por se transformarem em elementos de referência para inspirar outros casos, assim. Então, documentar, registrar, valorizar e divulgar essas experiências é muito importante para que eles sejam referência para outros casos. E internacionalmente, como você perguntou, é muito legal assim, o fato de que a discussão sobre o sítio sagrado surgiu no âmbito do debate internacional de proteção da natureza e não no debate sobre patrimônio, porque ele veio à tona de forma mais expressiva num Congresso Mundial de Parques, que foi o primeiro Congresso Mundial de Parques que teve participação de povos indígenas, que aconteceu em 2003, na África do Sul. Esse foi o primeiro congresso de centenas de anos, né, de uma centena de eventos, que teve participação de povos indígenas para dialogar sobre conservação da natureza. E ao contrário do que se esperava, que esses povos iam defender seus territórios de uso, a grande bandeira que eles trouxeram para o evento foi a defesa dos seus territórios simbólicos, dos seus territórios de referência identitária, numa oposição ao turismo praticado nas áreas protegidas, que muitas vezes dessacraliza, não considera que essas áreas não podem ser profanadas, que para acessar determinados lugares do território a pessoa tem que passar por ritos de purificação. Alguns sítios sagrados, eles só podem ser acessados por pessoas que são iniciadas dentro das tradições, não podem ser fotografados, não podem ser banalizados. Então, o grande mote da entrada desse tema na discussão internacional foi proteger os sítios sagrados dentro de áreas protegidas do turismo que é praticado dentro das áreas protegidas. E, a partir disso, daí essa discussão ela se desdobrou para vários outros locos, né, também. Então, hoje tem uma discussão importante na Unesco, né, que é responsável pelo reconhecimento do patrimônio cultural, material e imaterial e também patrimônio natural, né? Dentro da Convenção da Diversidade Biológica, inclusive, a gente tem tratados e documentos, convenções, tratados, acordos, declarações que tratam desse tema, que o Brasil é signatário desses tratados. Eles falam dessa questão da proteção de lugares sagrados e a gente não tem nem tradução para o português de algumas dessas declarações, né? Então, a gente precisa se apropriar desse instrumental internacional que tem sido utilizado para defender esses territórios e trazer isso para as nossas políticas públicas, porque o nosso país já é signatário desses tratados, mas a gente tem que conhecê-los e se apropriar deles para trazer eles para a discussão. E existe um movimento muito interessante de aliança das religiões pela conservação,
que a sigla é ARC, né? Mas que tem uma série de propostas e de trabalhos construídos. Tem 12 religiões, 12 grandes religiões que participam desse movimento. Eu não vou lembrar todas agora, mas budismo, cristianismo, muçulmanos, hinduístas, judeus, assim, várias religiões grandes, né, no mundo participam dessa aliança e têm promovido uma série de discussões no sentido de incorporar essa questão da conservação da natureza nas suas políticas, nos seus programas. Isso tem tido resultados bastante expressivos em vários países do mundo. Então, fica o convite, né, para todos, né, que estão assistindo aqui, para a gente conhecer melhor esses instrumentos internacionais e também se aliar a esses movimentos que já estão promovendo essas articulações. Érica, nós estamos quase caminhando para o fim aqui. Nossa, quanta pergunta bacana. Eu mandei para o seu WhatsApp aí um pedido de um mapeamento dos sítios sagrados do Brasil. Só lembrando, né, esse mapeamento ele é colaborativo, né, na rede. Então, participem dessa rede, né, dos sítios naturais sagrados, que é coordenado pela Érica, para que esse mapeamento possa ser feito de forma participativa, né? Um outro elemento muito importante que chega nas mensagens é o interesse pelo termo que você coloca aqui, que eu achei magnífico, sobre peregrinações verdes, né? Olha que linha maravilhosa de compromisso de resposta aos peregrinos e com os peregrinos, além de ser só para os peregrinos, né? Dessa ação ativa dessas peregrinações verdes, né? Tanto dentro dos santuários, mas também como rotas e travessias, itinerários desses peregrinos, né? Pensando muito na questão ambiental. Isso também é magnífico. Tá aí a dica, né? Quem sabe a gente não pensa em um programa de peregrinação verde. Tá aí uma proposta extremamente inovadora. E nessa aliança, né, a gente começar por agora, unir as nossas forças, os pensamentos, né, porque todos convergem para o mesmo fim, né, que é a proteção, que é o bem, que é a guarda desses patrimônios. A gente falou aqui da Igreja Católica, mas certamente não se resume, longe disso, a essa responsabilidade apenas uma religião. Isso é compromisso de todos. Eu acho que a Érica falou muito bem quando a carta encíclica não é direcionada somente aos cristãos, é direcionada para a humanidade, né, para essa reflexão. E isso também volta com uma inovação, né? Traz uma inovação, na verdade, que é essa busca na resolução dos problemas ambientais de uma única forma, de forma cooperativa, com a força da diversidade nesta adversidade, né, em que vivemos. Então, esse termo diversidade na adversidade, eu estou usando a propósito de uma citação da professora Cláudia Jacob, que trabalha com plantas no quadrilátero ferrífero, espaço também extremamente ameaçado e com potencial enorme em termos de conservação dos sítios sagrados. Eu lembro aqui que muitas vezes é importante também unir as pastas, né? Então, às vezes, se separa, né? Mais fácil, talvez, seja planejar, mas o resultado, às vezes, ele não dialoga com a necessidade de se unir os temas para resolver a questão ambiental, que é complexa, como eu já disse, e que precisa dos diversos setores, né? Eu vejo muito no programa Homem Biosfera, na reserva da biosfera da Serra do Espinhaço, que atuo já há muitos anos e aprendo muito dessa percepção, dessa amplitude de um território que cabe muita coisa, né? E os sítios naturais sagrados, certamente. Eu lembro que quando a gente estava escrevendo o documento de reconhecimento, uma equipe enorme, um fator elementar para o reconhecimento que a gente assumiu junto à Unesco foi esclarecer sobre essa sacralidade, né? Sobre essas rotas, sobre essa memória
e que a Serra do Espinhaço, por exemplo, tem, aí eu digo numa escala geográfica de maior amplitude. Mas, caminhando um pouquinho para o fim, Érica, eu acho que aqui eu queria até pedir uma orientação do Chico em relação ao nosso tempo, que a gente teve um pequeno atraso. Mais uma vez, agradecer a participação de quem tem enviado aqui várias mensagens para nós, né? Qual que é o endereço mesmo, Érica, da rede? Vamos colocar para a gente poder ter essa atração da rede de sítio sagrado? Miguel, essa rede começou a ser construída quando eu estava fazendo a minha pesquisa de doutorado, né? Que uma coisa que me chamou a atenção foi que existiam bases de dados internacionais com 10 mil sítios sagrados registrados no mundo todo, todos os países, todos os continentes, e não tinha uma referência sobre o Brasil em toda a documentação internacional que eu analisei na época quando eu comecei o meu estudo, que foi em 2012. Para dizer que não tinha nenhuma, tinha uma que está registrada lá na minha tese. Então, uma das vertentes pelas quais eu percorri no meu doutorado foi buscar fazer um levantamento dos sítios sagrados do Brasil. E eu comecei fazendo pesquisa bibliográfica e encontrei pouquíssima informação sobre lugares, né? Assim, esse termo ainda não era usado no Brasil, tinha apenas um trabalho, um artigo que tinha feito referência a esse termo, sítios naturais sagrados, mas eu pesquisei, né, com outras palavras-chave e encontrei pouquíssimas referências, basicamente referências sobre santuários católicos. Então, para tentar fazer, né, um mapeamento de sítios sagrados no Brasil, eu inventei essa rede colaborativa, né, chama SNS Brasil, mas como uma iniciativa ainda informal, né? E eu usei a plataforma do Facebook, em grande parte, para mobilizar as pessoas e divulgava nas palestras que eu fazia a respeito do tema, convidando, né, quem sabia de algum lugar que pudesse ser considerado um sítio sagrado a compartilhar essa informação, compartilhar notícias e tal, e daí eu ia colocando na minha página do Facebook. E eu continuo fazendo isso, né? Então, se vocês entrarem lá no Facebook, Sítios Naturais Sagrados Brasil, vão encontrar essa página. E ali eu vou divulgando aquilo que é compartilhado comigo através de outras pessoas. Mas eu pretendo profissionalizar esse movimento, né, de uma certa forma, e fica aí, quem quiser colaborar também está convidado. E paralelo a isso, eu queria divulgar também que eu terminei a minha tese em 2017. E aí eu sistematizei a informação, esse levantamento, esse mapeamento de sítios sagrados do Brasil, né? A gente tinha conseguido informação sobre 550 sítios na época que eu fechei a minha tese. E aí esses sítios estão listados, eles não estão descritos todos na minha tese, porque minha tese era sobre outro assunto, né? Assim, mas eles estão lá. Minha tese também, o tema, o título principal é Sítios Naturais Sagrados do Brasil, é só colocar esse nome na internet, né? Na Academia Edu tem outros artigos também que eu publiquei, tem um artigo que contextualiza o debate internacional sobre a temática, tem um artigo que fala da diversidade dos sítios sagrados no Brasil, exemplificando, né, essa loucura que a gente tem. A gente é um dos países mais ricos, não só em biodiversidade, mas também em cultura e também em religiosidades, né? Isso é muito interessante. E mais recentemente eu comecei a contar a história de alguns lugares específicos num blog. Esse blog chama snsbrasil.blogspot.com e no momento acho que tem 20 histórias lá de lugares específicos do território nacional e cada um tem relação com o catolicismo, outro tem relação com povos indígenas, outro tem relação com povos de matriz africana, são contextos bastante diferenciados, mas histórias extremamente ricas, assim, muito interessantes. E eu continuo, né, nesse exercício, inclusive com essa promessa, né, de escrever sobre a Serra da Piedade em breve aí no blog. E também tem um canal no Instagram que a gente vai compartilhando notícias, ele é @SNSBrasil. Então, eu não estou vendo as perguntas agora e a gente não tem tempo para respondê-las, né? Mas eu convido quem quiser conhecer mais sobre o tema a acessar uma dessas redes sociais
e compartilhar ali as suas questões, acompanhar os nossos canais e se envolver também nesse movimento, que ele é um movimento que demanda um conjunto de pessoas, né? Tem trabalho para uma vida. Hoje, no meu banco de dados, tem mais de 1.000 sítios sagrados já, né, que a gente catalogou. E também precisamos dar visibilidade a isso, assim como dar visibilidade às políticas, né? Então, fica esse convite para acessar esses canais, e estou à disposição daí para responder as perguntas e para colaborar, né, com as iniciativas. Na minha atividade profissional da gestão pública, eu trabalho com gestão de áreas protegidas, e a gente está buscando a construção de um programa para integrar valores culturais na gestão das unidades de conservação, né? Então, esse é um programa também que está em andamento, eu não vou ter muito tempo para falar dele aqui, mas estamos buscando na esfera federal, né, construir diretrizes e propostas institucionais para que isso se firme como uma política de gestão e não como iniciativas pessoais, como você comentou. Érica, que bom, que prazer enorme a gente... Estão me ouvindo? Bom, foi um prazer enorme a gente dividir aqui esse momento, compartilhar com o público, agradecer muito a participação, muitas mensagens, e certamente a gente poder dar continuidade a esse trabalho coletivo e muito bem orquestrado, com destaque por você e outras tantas lideranças nesse tema, né? E pedir a todos, né, recomendar que a gente leia a encíclica papal, pense na forma de respondê-la, né, individualmente e coletivamente, e participarem, então, desse momento comemorativo dos 5 anos da Laudato Si. Um abraço, gente, e muito obrigado. Obrigado, Érica. Obrigada, Miguel. Obrigada a todos aí, e até uma próxima oportunidade. Obrigada.